New Way Cast, podcast New Way. Oi, gente, eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. E você está no New Way Cast, o nosso encontro semanal de todo sábado às 18 horas pela Atitude TV. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a nossa igreja oferece. E também na TV da Família Brasileira, Bem Mais TV. E se você quer saber tudo o que está acontecendo agora sobre relacionamento no mundo e na Igreja Batista Atitude, @SouNewWay ou @Ministério da Família IBA. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, que hoje a gente vai falar sobre namoro, noivado e uma caminhada até o altar, já quero pedir para você compartilhar esse podcast para que mais casais também sejam abençoados. Vamos apresentar o nosso casal de hoje? Claro. Casal jovem. Jovens. Eu gosto de jovens, são fortes. Né? São fortes, corajosos. São corajosos, são bonitos. É verdade. Desejosos de casar. Desejosos, aí fica mais bela, né? Fica aquela, eu quero casar. Então, sejam muito bem-vindos, Vinícius e Ana Júlia. Muito obrigado, Érica. Obrigado, Douglas. É uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês. Depois de ter assistido tantos episódios. Tô sabendo que vocês eram fãs da gente bem antes, é isso? Demais. Sim. Maratonei. Ele falou pra mim que assistia por causa do Douglas. O Douglas é o Douglas da Érica, então, né? Exatamente. E aí, vocês são conhecidos como Vini e Ju? Sim, Tu é a Ju do Vini? com certeza. Ainda Como é que você dá um mole Caí desse na pra- pegadinha, ainda não. Eu sei que você tá Já prestes. tá profetizando, né? Falta pouco. Falta Você pouco. que não é casado, você não pode ser ainda do seu namorado. É isso aí. Não tem a posse. É só depois do sim. Só depois do sim. Aí é pra sempre também. É dele Amém. pra sempre, Isso tá? aí. É bíblico. Isso aí. Mas vamos lá, eu quero ouvir aí a história de vocês, né? Que tem Essa um história bom que tempo aí. começou- Vocês estão namorando há quase 4 anos, Sim. não é? A gente se conheceu, assim, tinha 3, 4 anos de idade. Lá em Santa Como Cruz a gente assim, morava. gente? 3, 4 anos de idade? Estudávamos na mesma escola, bem pequenos. Ah, E aí foi uma amizade que foi... Ai, gente, travei, perdão. Não, continua. Pode ficar tranquilo. Foi uma amizade de colégio de infância no CIA, primeiro ano. Acabou que o nosso colégio faliu e aí cada um foi para um colégio diferente. Nisso a gente continuou se falando porque tinha uma academia do bairro que todo mundo ia. Tinha E a esporte, minha mãe natação. tinha uma loja lá nessa academia. Minha mãe tinha uma loja de roupa. E aí o Vini ficava, quando acabava as atividades, o Vini ficava lá na loja esperando a mãe dele chegar Eu pra ficava buscar. Esperando Lá. te olhando. mas Eu isso ficava esperando. Isso com quantos quietinho, anos? Com Quantos 5, 6 anos. E Eu tu ia ficava sozinho? quietinho, eu Tu já ficava quietinho, paquerava assim. ela? Não. Isso era uns amigos. Eu pensei que era treinando. adolescência já, então Não, tá. pequena, fazia futebol, natação. Eu ficava quietinho, sentado, esperando minha mãe chegar e ela ficava azucrinando a academia correndo. Ah, ela é tão fofa. Mas Ju. Eu acho que depois a que eu mulherada é sempre cresci, mais agitada, não tem jeito. eu fui Pois ficando é. mais calma. Mais pequena, eu tocava o rebu na loja da minha mãe. Ah, e E aí? isso foi até ao meu favor futuramente. A gente vai falar que porque eu era quietinho. Então quando a gente começou a namorar, a mãe dela falou: não, é o Vinícius, tão quietinho, ele ficava lá. Tão obediente, tão Então estudioso. isso foi bom pra minha reputação também. Vendendo o peixe dele ali. Desde Era isso. pequeno já ali, o aniversário dela de 5 anos, eu tava lá como amigo, com quem será? Fui eu. Eu lembro que eu me escondi atrás da minha mãe, Como assim? mó vergonha. Com quem será, Com quem gente? será? Já ouviu isso? Você já ouviu isso no aniversário? Com Com quem quem será, será? amor? Eu tinha um medo dessa música. Minha mãe chegou assim no Misericórdia. ouvido, Júlia, com quem você quer que canta, com quem será? Aí eu cheia de vergonha falei, mãe, Vinícius. Mas por que? Você gostava dele? Achava bonitinho, fofo? Não sei, Era eu porque era era muito próximo. pequena, mas eu acho que era porque era o menino que mais brincava comigo na escola. Então eu Já te falei. dava uma atenção, Isso. né? É um Tá, pouquinho mas aí... profético. Então, desde pequenininho, vocês já se conheciam, Isso. estudavam juntos. Tá, mas vocês namoraram outras pessoas? Sim. Sim. Então, Ah. aí depois desse período a gente separou, cada um foi pro seu canto. Eu fui ver minha vida, ela foi a dela. Eu tive 2 relacionamentos nesse período. Eu também nunca fui de sair ficando, né? Hoje em dia ficar. Não gostava disso. Eu namorar.
Então eu namorei 2 meninas. É porque vocês são bem novinhos, né, gente? Exato. A gente, por viver do mundo, né? Minha família não era cristã. Minha mãe é evangélica de heresia. Meu pai também católico. Então não tinha, assim, tanta essa questão, né? Era um pouco mais do mundo, mas eu também tinha certos princípios de... não quero sair ficando com todo mundo. Eu firmar com uma pessoa, tinha um compromisso. Mas... acabou que a gente se separou nesse período e aí acontece aquelas Jesuicidências, né? Coincidência, mas quem já pensa que é Jesus ali direcionando. Eu estava estudando no colégio e ela visitou o colégio com um amigo dela. Porque como o nosso colégio faliu, o Vini foi para uma escola no bairro e eu fui para outra. E aí um colega quis ir até o colégio que ele estudava na época. E aí eu fui acompanhando. Quando a gente chegou lá, de longe eu vi o Vini. Aí eu olhei pra ele, ele me olhou. A gente trocou aquele, tipo, eu te conheço de algum lugar, você é conhecido. Mas a gente não se falou. Você tava há quantos anos? Eu deveria ter uns 14, 16. 15, 16, E aí a gente se olhou, mas ficou aquilo, né? Será que você não lembrava se era ele lá? Exato, porque é muito diferente, né? Muitos anos que a gente não se via. Mas foi a sementinha que... a gente tem um grupo de amigos que a gente se conhece desde essa época, de 3, 4 anos de idade. E eu sempre chamei todos eles pro meu aniversário. E aí eu pensei, poxa, é a Ana Júlia, vou chamá-la também. Então no ano seguinte chamei ela pro meu aniversário. Do nada, assim, eu mandei mensagem pra ela. Do nada. Só que eu tava namorando. Do nada. Eu tava namorando, eu chamei ela realmente como amiga de infância. Ela depois me contou que achava que eu tava interessado nela. Eu achei. Porque do nada, mandou mensagem convidando. Ele do nada no Facebook. Um menino, né? Essa coisa de achar que tem. Tá vendo? A mulher nunca acha. Eu falo pro Douglas. As mulheres são muito maldosas, cara. Não, vocês são uma muito... mente. E vocês são Pois é. devagar. A gente inocente ali, cara. Exato, pra comer ali um churrasco na piscina. Ó, piscina, roupa de banho. Poxa, Ela o cara não tá. entrou na piscina. O cara. Óbvio. Eu não entrei. Fez certíssimo. Eu ia deixar te ver assim, né? Então, mas aí o homem convida pra ir pra piscina porque aí já é maldade, entendeu? Aí foi engraçado normal. porque quando eu fui levar ela embora, fui levar ela no portão, é um condomínio, que a mãe dela tinha chegado pra buscar, mas como amigo mesmo sendo cavaleiro. Levei ela no portão pra dar tchau. Aí ela achou. E a sua namorada? Tava onde? Não tava lá na festa. Ou tava. Não lembro. Eu não lembro se nesse primeiro ano você Buguei. já namorava. Eu buguei agora. Eu não entendi nada. Calma aí, vamos voltar a fita aí. Rebobina a Não, fita. eu acho que nessa época eu tava conhecendo a minha namorada. A gente tinha se conhecido, tava naquela coisa de tipo, não, acho que eu tô gostando de você, então eu não queria nada com outra pessoa. Mas ela não tava lá. E aí eu fui levar ela porque eu conheci a mãe dela, então fui falar com a mãe. Ela achou que eu queria beijar ela. Homens não sejam cavalheiros, esse ponto. Olha só. Olha, você parece se fazer de inocente. Você para, porque olha, toda vez que um homem é muito cavalheiro, muito solícito, muito disponível, a gente já começa a gente já acha que tá afim. Que é alguma coisa. Eu falo pro você tem obrigação de ser educado, simpático não, hein? Não precisa disso. Porque senão confunde. Sim. Amizade, homem e mulher, vocês sabem Sim, que não sim. existe, né? Sempre dá em alguma coisa. Ou namoro ou termina a amizade. Já tivemos vários casos. Tá bugado. Já tivemos. Tem que ouvir, gente. Tem que ouvir. Já entendeu? tivemos Pra vários casos absorvendo. aqui, Porque inclusive de pastor. Tem gente ouvindo aí, pô, calma aí, mas eu tenho uma amiga. E vai começar a dar Sim. problema nos relacionamentos. Mas Não. eu não percebi, mas são coisas que eu poderia. São gatilhos que você pode entender despertar nela. Tanto é que ela falou: nossa, agora ele vai me beijar. Já me trouxe no portão. Já não é foto. Veio ele andando de skate todo bonitinho até o portão. Aí eu falei, tchau. Ele, tchau. Aí eu fui embora, mas eu falei, Que maluco, nem pra me dar um beijinho, cara. Tava pronta me ali. chama pro Ela aniversário. tava pronta pro abate. Me chama Pronta pra pra dar um aniversário, me beijinho. leva no portão, não me dá um beijo. Eu não entendo essa juventude. Mas o homem é mais lento. O cara é gente boa. Ele não queria desfrutar da menina. Queria o quê? Ele ia respeitar Desfrutar a presença Exato. dela, a companhia, era isso? Porque é uma coisa que, assim, eu fui criado mais com a minha mãe. Então, ela sempre me ensinou isso, o respeito pelas mulheres. Então, eu sempre tive mais esse cuidado de querer proteger, respeitar. Então, eu não tinha essa questão, não, eu quero ficar com ela. Mas, essa coisa. Vini, Mas é coisas que eu tu não fui deixa aprendendo. algum rapaz educado, gentil, que vai levar a sua Pois namorada? hoje em dia eu já entendo que Ah. Pois é. E aí, pra continuar, no ano seguinte eu convidei ela de novo, mas de novo como amiga de infância, porque tinha outras 3 amigas de infância e 2 amigos.
ela fez Tu era parte muito do grupo fofo, agora. tu era muito fofo. E aí eu chamei ela, só que nessa época eu tava namorando já firme com essa menina e ela trouxe um garoto que ela tava ficando. Então Já foi foi isso, realmente, preparada, amigos pô. de Não vou infância. me decepcionar de novo. Aí encontrou, isso acho que era 2019, 2018. Quando foi 2020, eu já tava namorando mais sério essa menina, acabou que a gente terminou. Foi um relacionamento muito complicado, envolvendo depressão, coisas assim bem fortes. Nessa época eu tava morando em Teresópolis, porque eu tive tuberculose, era o Covid. Eu tava morando lá isolado. Terminei o namoro, a minha ex-namorada morava lá, vou voltar pro Rio de Janeiro. Nisso que eu tava terminando, eu postei uma foto de um sorvete no meu status do WhatsApp. Sorvete. Nisso ela respondeu. Aí eu respondi os stories dele ali do WhatsApp, né? Eu falei assim, eu gosto muito desse sorvete. Eu costumava tomar esse sorvete com a minha mãe. E aí ele Diz falou... ela na inocência. Não, você Diz ali deu... ela. Aí foi a deixa, não. Até porque... Esse povo é muito maldoso. Eu já Fala, aprendi- garota, olha a cara dela de inocente agora. Do Até beijo, ela não era não, porque- mas de sorvete. Até porque, pra Eu mim, ele ainda namorava. E aí eu me abri pra ela como amigo, mas falando, então, eu tô tomando esse sorvete porque eu tô terminando meu namoro, tô sofrendo. O bichinho sofrendo, tomando sorvete. E aí eu me abri pra ela, falei, aconteceu isso e aquilo, porque a vida que você mostra no Instagram é uma, né? Ela achava que era um namoro perfeito no Instagram. O Instagram é editada. Enquanto na vida real era outra realidade. Eu falava abri assim, falei mãe, pra ela. olhava assim no telefone, olha que bonitinho, mãe. Será que eu vou namorar alguém que seja assim? Aí eu falei, bendita a boca. Bendita mesmo. Eu me abri, falei com ela, ela me ajudou muito, de verdade, como amiga, assim, me consolou, explicou, falou várias coisas. Nisso que eu voltei pro Rio de Janeiro, a gente tava morando na mesma rua. Porque nessa época, os meus pais se separaram. E aí nós fomos morar com a minha avó, eu e minha mãe. E aí nós descobrimos que ele morava na mesma rua. O pai morava na mesma 2 rua que a quadras minha depois. avó. E eu não sabia. E minha avó já morava no Recreio há um tempo e eu nem sonhava. E aí, nisso que ela já tava conversando comigo, a gente começou a se encontrar. Amigos de infância, desde os 3 anos. Aí eu falei começamos assim, a sair, andar falei de bicicleta. assim, não, vou levar ele pra dar um passeio, ver outras coisas, né? Mas juro que não foi com intenção, foi de ser amiga mesmo, de E acolhê-lo. nessa época, por causa do Covid, tuberculose, eu tinha ficado isolado, eu tava com medo social. Eu tava me afastando, né? Então ela meio que também pensa que eu vou tentar ressocializar ele, assim. A gente saía de bicicleta, ia na praia, então saiu 1, 2... Teve até uma dessas vezes, a gente foi tomar açaí e ela falou, vou te apresentar para as minhas amigas. Isso é uma prova da inocência dela, de certa forma, né? Porque ela pensou Eu em me juro. apresentar para as amigas dela. Pra ver se Pra te vocês socializava. verem. Exato. Entendeu? E quando eu me mudei pro Recreio, eu também já não tava com muitos amigos. Então eu queria ser amiga mesmo dele. Então, Mal a gente sabia ela que acho que 2 encontros depois eu levei uma cheesecake, que na pandemia eu aprendi a fazer cheesecake. Eu fiz, levei uma fatia para ela dentro de um potinho. E eu coloquei um bilhetinho embaixo. Só que quando eu entreguei pra ela, ela falou, eu vou pegar ali um garfo. A gente se encontrava, tipo, tinha um apartamento dela, a gente se encontrava ali na frente, ficava conversando. E aí eu dei ali o potinho pra ela e falei, eu vou pegar um garfo pra comer. Eu, não pega. Só quando eu todo for embora você vai nervoso. pegar. Aí Só eu falei, pode gente, comer por que depois esse que eu for menino embora, tá depois tão eu- nervoso? Eu falei assim, se tá com medo de tá ruim, eu não vou, vai estar gostoso. Eu toda Bofa. assim. Eu falei, vou lá buscar uma colher ali. Não, toma e sobe. Aí eu falei, tá bom. E ele meteu o pé? Aí a gente Meteu. ficou conversando um pouco ali com a Ah, torta tá. parada. Mas e eu fui depois embora. ele foi embora vazar. O que tanto tinha nessa torta, Ju? E aí tinha um bilhetinho escrito que ele era meu admirador secreto. Secreto não, gente. Era revelado isso. E aí dizia que gostava de mim. E aí quando eu li aquilo, eu parei assim, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar pra ele? Aí ele mandou uma mensagem, e aí? A torta tava legal. Foi assim. Gostou da torta? Aí eu falei assim, não sei, a gente pode ver, né? Pô, vamos conversar, vamos se conhecer e podemos tentar. E E aí desde então... nessa questão a minha reputação me ajudou. Porque a mãe dela, ela conversando com a mãe, é o Vinícius, aquele garotinho, aí eu cheguei em casa- inteligente. Falei assim, mãe, você não vai acreditar? E o Vinícius falou que gosta de mim. Ela ficou toda radiante. Ela, não, filha, vai passear com ele, porque ele tinha chamado pra gente fazer um stand-up.
Aí eu falei assim, mãe, será que eu vou? Tô com vergonha, não sei o quê. Aí minha mãe falou assim, não, vai sim, dou todo o apoio, vai muito bonito vocês dois juntos, não sei o quê. E eu vi em outro episódio aqui vocês falando da questão da mãe, né? Às vezes a mãe tem muito essa intuição. E conta, sua mãe, vários ficantes, namorados dela, que a mãe dela fala, não, cuidado, filha. Olha a importância. Assim, minha mãe sempre foi, não severa, minha mãe sempre foi de conversar comigo. Mas quando ela via que algo não seria bom pra mim ou não daria certo, ela sentava comigo e falava, Júlia, olha, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Muitas vezes eu teimei com ela e aí no final eu vi que ela estava certa. Eu falava assim, nossa, muito a boca é bendita, né? Caraca. Os pais conhecem melhor os Sim. filhos, então eles sabem o que é bom e o que não é. Fora que é bíblico, né? Você Exatamente. honrar e obedecer os seus pais Então, o que para que acontece você é o tenha uma seguinte, vida bem-sucedida. A gente, quando jovem, a gente começa a ter... a palavra não é bem adversidades, mas é com os pais, por quê? A gente pensa diferente Acho que a gente deles. tem razão. É divergência. É divergência. Obrigada. Muito obrigado, amor. Depois eu te recompenso à noite. E nessa divergência, acaba criando uma animosidade que a gente começa a não querer mais ouvi-los e acha que eles estão perseguindo, que eles estão querendo o mal, Exatamente. estão de implicância. E aí a gente começa a querer andar sozinho e acaba dando com a cabeça na água. Mas por isso que a gente fala que o princípio a gente tem que ouvir os pais. O pai e a mãe te conhecem, ele sabe como você age, como você pensa. E aí, quando vê o outro, é um olhar neutro. Por mais que tenha uma implicância, é um olhar neutro, porque teu pai, tua mãe não estava apaixonada por eles. Então ela conseguia enxergar coisas que você não ia enxergar. Verdade. Por isso que vale a certeza. advertência. Porque às vezes pode ser implicância. Mas tem que Mas pode ser considerar, advertência. sim. Até Sim. porque, Sim. estatisticamente, né, nesses anos todos que a gente acompanha casais, a gente já viu que quando não tem a aprovação dos pais, as chances de dar em divórcio é mais de Sim. 80%. É muito difícil. Muito grande. Né? Então, que bom que você Pois é. né, foi ali criada e aprendeu a ouvir a sua mãe e entendeu o quanto é importante, né, estar atenta às orientações. E é isso, nessa época a gente tinha 18 anos, né? Mas aí já dando um conselho também, né? Eu tive 2 relacionamentos antes que me trouxeram muitas mágoas, muitos traumas. Ela também teve. Então, até pensando muito nos jovens, a gente nessa época a gente namorou com 15, 16 anos. Eu Muitos comecei- novos muito também. novo pra Eu namorar. comecei a namorar, eu tinha acabado de fazer 14 anos. Muito novinha. Então, assim, não foi uma experiência que talvez eu fizesse se eu tivesse 14 anos crente, sabe? Porque tem coisas que a gente vive que poderiam ser evitadas, mágoas que poderiam ser A evitadas. gente aprende no curso, laços de alma. E que eu não faria mesmo novamente. Porque, na verdade, você pulou etapas, né? Sim. Pulou fases. Eu porque passei 14 no anos você ensino ainda é médio. uma... Época de... Comprometida. Comprometida, sendo que eu poderia ter aproveitado aquele momento para me conhecer, para estudar, para fazer outras coisas para mim mesma, sabe? E eu passei muito tempo da minha adolescência me dedicando a uma outra pessoa. E são coisas que, infelizmente, assim, a gente com essa cabeça agora cristão, entendendo o caminho de Deus, tipo, nós dois tivemos relações sexuais antes. E a gente percebe o quanto que isso traz um peso para hoje em dia. Porque não é só a gente, aconteceu. Não, são laços de alma que são fortes para serem quebrados. São pessoas que, se você realmente não entregar para Deus, se arrepender, pedir perdão a Deus e entender que você fez algo que não era agradável aos olhos dele, que não vai no caminho dele, isso traz um peso enorme, isso convive com você. São laços de alma realmente, são coisas que ficam ali com você. Que para você realmente se tornar com uma nova pessoa num caminho de Deus, você tem que entregar isso para ele, tem que se arrepender. Então a gente aprendeu muito sobre isso e percebe hoje em dia, né, como que isso afetou a gente. E como é que vocês conheceram Jesus, né? Como é que chegou aí o novo caminho na vida de vocês? Então, Só, vamos contar do início do namoro, que acho que, né... então, a gente vai chegar até lá. Porque Coisa quando a gente teve esse passeio, ele foi me deixar em casa e eu achei que ele ia me dar um beijo na bochecha. Mas aí eu percebi que eu desviei de um beijo.
E aí eu entrei pra casa e eu falei, meu Deus, e agora? Ele beijou minha bochecha porque eu fiz assim. E Ela dei vermelha. tchau. Ah. Foi, porque depois eu fiquei pensando assim, gente, o que eu fiz? O menino vai achar que eu não gosto dele. E Você aí, tava com vergonha? Você ficou com tava. medo? O que foi? Eu acho que foi assim, poxa, a mãe e o padrasto estavam no carro. Eu falei, eu acho que Eu isso fui dar um beijinho de despedida, assim, tipo, tchau. Você ia dar um tal, selinho nela ali? E aí eu não sei. Você não tava eu... sozinha, você ficou não, constrangida. Eu, porque- Sim, eu sim, falei é compreensível. assim, não sei. E aí, você ficou com medo de ter perdido ele? Aí eu fui pra casa e falei, não, da próxima vez que ele voltar, eu Confiante, hein? vou receber ele e vou dar um beijo nele. Aí ele chegou lá em casa outro dia e eu dei ele, ficou assim, ó. Não esperava. E aí a gente continuou o nosso namoro. Foi engraçado, dia 8 de julho a gente começou a se falar, dia 8 de agosto eu pedi ele namoro. E aí, essa questão, a gente não era cristão, mas a gente tinha princípios, então eu quando fui pedir ele namoro, levei flores, pedi permissão pra mãe e pra avó, Chegou que era lá que em morava casa com ela. ajoelhando. Eu trouxe as flores, falei com a mãe se ela abençoava o nosso namoro, com a avó dela que também morava com ela. E Minha mãe logo começamos pegou a namorar. câmera e começou a filmar. Eu, mãe, para, mãe, não tem vergonha. E tem esse registro aí? Tem. Ai, gente, que fofo. E aí a gente começou a namorar, dia 8 de agosto de 2020. A gente passou por 3 anos juntos aí, a gente viajou, namorou, mas isso é um namoro do mundo, né? Então a gente teve relações sexuais, a gente acabou avançando demais no caminho, assim, do namoro, né? Assim, a gente percebia que a gente estava quase meio que vivendo uma vida de casado, e sendo que a gente estava namorando, cada um na sua casa, fazendo ali uma vida Pulou de namoro. fases novamente, né? Exatamente. E aí que entra a questão. Eu também não era convertido, eu gosto de estudar, eu sou um pouco mais acelerado, então eu acabava sendo muito crítico com ela. Eu queria que ela fosse do meu ritmo, queria que ela fosse rápida quanto eu, que ela tivesse a mesma velocidade, o mesmo raciocínio de pensamento, e às vezes eu ficava incomodado, porque ela era muito devagar. Não, às vezes ela fala eu devagar, sou mais... ela é muito calma, e eu queria que ela fosse eu tenho acelerada. Exato, só que eu não percebia isso, então muitas vezes isso gerava atritos. Gerava atritos toda hora, só que a gente já conversava e mantinha. E continuava a Conversava mesma e coisa, mantinha. porque se eu fizesse o que ele queria, eu estaria sendo uma pessoa pra ele, do jeito que ele gostaria, não sendo eu. Correto. E aí tinham coisas também que me incomodavam, como eu sempre falava, e aí, eu tenho vontade Sempre de que ela casar. falava de casamento, eu, não, tá Aí ele doido. já ficava nervoso. Aí ele Nossa, tá falava, falando "Não." tão cedo de casamento? Não, só daqui a 10 anos. Aí Ah, eu é? pegava Eu não e ficava queria de jeito frustrada. Eu falava, como é que vai ser isso? Porque eu sempre tive irmã mais velha, minha irmã 12 anos mais velha que eu, e minhas primas também, tudo mais velhas. Tipo assim, minhas primas têm filhos hoje, né? E eu sempre vi todas sempre elas teve o casamento, namorando, assim, casando. Eu falava, não, vai chegar a minha vez. Não, vai chegar a minha vez. Sonhava com a sua Isso. vez. E eu pensava, eu queria casar, mas não agora, eu tinha que viver primeiro, né? Tinha que viajar, tinha que conhecer, fazer isso, fazer aquilo. Me incomodava, assim, que ele via muitos homens que eram muito ricos e mostravam Uma coisa isso. do mundo que atrai, né? Olha como é bom ser rico. Você tem a casa que você quer, o carro que você quer, a mulher que você quer. E eu falava, mas eu não pensava dessa maneira. Eu pensava assim, não, eu quero casar, quero ter os meus filhos. Eu também sempre tive o costume de ir à igreja com a minha mãe. Só que nós éramos católicos. Minha mãe me leva para a igreja desde que eu estava na barriga. Então, eu sempre frequentei. Mas eu não me identificava muito com a igreja católica. Eu chegava lá e me sentia como se eu estivesse num ritual. Você senta, ajoelha e fala isso, e eu não me sentia ali me Acho que entregando de fato. Até nisso, são coisas que o Espírito Santo vai plantando sementinhas, né? Você ia na católica, mas você absorvia coisas. A minha mãe, ela me levava às vezes na evangélica. E aí também, era um culto aqui, alguma coisa ali. No meu ensino médio, eu me formei numa escola cristã. Então a gente tinha aula de Bíblia, a gente tinha culto toda quarta-feira. E eram coisinhas ali que eu via as pessoas ali adorando e sentindo emoções. E eu, caramba, isso é bonito, é lindo. Eu queria, será que eu vou conseguir viver isso algum dia? Às vezes eu ficava me pegando muito sentindo isso. Eu tentava me entregar ali, muitas vezes já fui em apelos lá na escola, ia lá na frente, oravam por mim, mas eu
Eu tava em conflito com a minha racionalidade, achando que não, eu sou racional, eu sou isso. Isso não pega muito bem, não combina, mas eu via. E eu, caramba, eu queria viver isso algum dia. Então tinha muitas essas sementinhas. E a minha mãe, depois que a gente começou a namorar mais pra frente, né, no caso, a gente parou de frequentar. A gente não ia mais, nem eu na igreja católica, nem ele na evangélica. E minha mãe sempre falava assim, olha, vocês não precisam seguir o mesmo caminho que eu, mas vocês precisam cuidar do espiritual de vocês. A espiritualidade de vocês. Minha mãe sempre falou isso, ela falava, Júlia, o mundo espiritual é sério. Sabedoria, viu? De mãe, né? Júlia, Pois é. vai ver isso direitinho, vocês precisam cuidar da espiritualidade de vocês. E o Vini, uma época, ficava assim, não, vamos lá na Atitude. Aí a gente, não, quando vamos. eu era pequeno, eu já tinha vindo aqui com a minha mãe também. Já tinha vindo na época que os jovens, né, a base não era base, era outro nome. Sim. Aí eu já fui lá nos pontões, tinha cartas pros prédios do pontões, com a Mari Machado mesmo. Então eu já tinha vindo, conhecia, sabia como é que era. Só que às vezes eu falo, não, mas a igreja. Eu tinha uma ideia muito errada de o que era a igreja. Né? Como todo mundo, né? Eu lembro até quando eu comecei a vir pra igreja, tinham colegas, nossos colegas eram do mundo, né? E aí tinham colegas, não, mas pelo amor de Deus, não vira crente. Porque acha já que a gente... Pelo amor de Deus, ó. Exatamente. Engraçado. Não, por favor, não faz isso. Vamos chegar no ápice, assim, né? Eu com todas essas questões de não, eu tô incomodado com o ritmo dela, eu tô querendo crescer, ela pensa em casamento, estabilidade. Chegou em dezembro de 2023, né? De janeiro de 2024, eu terminei o nosso relacionamento. Eu tinha viajado pra visitar minha irmã. Minha irmã mora na Alemanha hoje. Eu tava um tempo, já 1 ano sem vê-la. Aí eu falei, não, é o primeiro ano que eu vou visitar minha irmã. Eu tava toda feliz. Mas eu comecei a perceber lá que o Vini tava meio distante, né? Eu falei assim, isso não vai dar... Falava com a minha irmã, isso não vai dar bom. Isso não vai dar certo. Até que ele chegou um dia, quis conversar e falar, pra mim não tá sendo mais legal. A gente não tem mais os objetivos. Aí teve uma época que eu até ficava assim, gente, o que eu sou de diferente do objetivo que ele tem? Comecei a me questionar e pensar por quê. Mas no final a gente entende o porquê. E hoje eu entendo que talvez tenha sido Deus falando assim, vocês precisam de um tempo para vocês perceberem tem que transformar muita coisa aí dentro. Que vocês necessitam de mim. Então, os dois estavam em busca de algo que não sabia o que era o vazio que todo ser humano tem dentro de si. É o buraco do tamanho de Jesus no nosso coração. Que somente Jesus é capaz de preencher. Então, ele já estava sentindo isso, e aí resolveu terminar, e você começou a se questionar também. Sim, e aí quando eu voltei... Nisso que eu terminei com ela, eu passei por um período de tentar me saciar com coisas também. Eu encontrei a corrida. Pelo menos não foi uma coisa muito ruim. Mas eu encontrei a corrida e me viciei em correr. Era 5 vezes por semana, corrida, meia maratona, e eu tava vivendo por isso, mas era uma coisa que não tava me fazendo muito bem. Se lesionou? Não? Cheguei a ter uma carinite, assim, mas acabou que nisso. Eu tava tentando encontrar algo que preenchesse esse vazio que eu tava dentro de mim. Nisso, em janeiro, mais ou menos, o meu melhor amigo que me trouxe pra Atitude, ele se converteu. E ele vira e mexe, soltava uns versículos, falando, olha, tem isso aqui, aquilo ali. E eu, caramba, ele é muito parecido comigo e ele se converteu. O que é isso aí? Por que ele se converteu? A gente tinha uma cabeça muito parecida. Aí eu, vou comprar uma Bíblia. Negócio de estudar, fui e comprei a King James de estudo. Aquela gigante. Vou estudar a Bíblia, né? Eu acho que todo mundo precisa ler a Bíblia uma vez na vida. Tem vários conselhos, essas coisas. Comecei a ler. Vou começar do início mesmo. Comecei a ler Gênesis, Números, Levítico, Êxodo. Parei. Aí a gente estava passando por um número muito ruim, ela já tinha voltado, a gente não se falava. E aí ela depois, né, a amiga dela levou ela para uma célula. Aí eu tinha uma amiga que me levou para a célula, ela falou, vamos lá. Que é o culto no lar, né? Exatamente. Isso. E aí... Quanto tempo vocês já estavam separados um do outro? Isso, a gente separou em janeiro, você começou em maio? Foi. E aí, quando eu comecei aí, eu nunca mais parei de ir, porque eu gostei muito. Eu me sentia muito acolhida pelas pessoas que estavam lá. Eu comecei a sentir mesmo que Deus estava presente lá naquele lar, sabe? Que lindo. E
E eu nunca mais quis parar de ir. Você conheceu Jesus dentro de uma célula, então, dentro de um grupo pequeno. Exatamente. É a beleza da célula. E aí foi até engraçada a minha história aí. O meu amigo, né, eu tava solteiro, ele tava solteiro, chegou o dia dos namorados. E a gente zoando um com o outro. Vamos sair? Vamos conversar no dia dos namorados. Vamos sair. Vamos sair, vamos almoçar. E aí nisso ele também tava parando um período complicado, assim, tendo umas caídas. E eu nessa de tentando encontrar alguma coisa. A gente conversou. Vamos no culto da Atitude no sábado? Isso era uma quarta-feira. Vamos no culto na Atitude? Era Atitude porque eu já tinha ido, ele já conhecia. Tinha que ser Atitude. A gente foi, chegou no sábado. Eu até lembro hoje que o Vux, Pedro Vux, nosso pastor aqui da juventude do B1, ele fez o apelo. E eu falei, eu tenho que ir. Eu lembro até na hora, ele falou, levanta o celular com a câmera. Eu, não, levantar com a câmera. Eu levantei a mão assim, rapidinho, abaixei. E aí tem o pessoal da intercessão que fica ali, né, de olho. Fica de olho pra quem levanta. Você levantou, bora lá. Eu vi que tu levantou, levanta. Comigo. É assim mesmo. É pra dar aquele apoio, né? Eu fui lá na frente, oraram por mim, a gente foi na salinha. Eles pegaram meus dados pra encontrar uma célula, né, um grupo perto da minha casa. Só que deu problema. Isso era um sábado, daí passou domingo, segunda, terça, ninguém entrando em contato. Ninguém te procurou. Só que eu tava naquela... Realmente, é engraçado que quando eu tomo uma decisão, eu pulo de cabeça. Então eu decidi levantar a mão ali, quero transformar minha vida. Depois daquele dia vai ser diferente. Eu quero saber, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Então eu tava ansioso ali, beleza, eu vou pra uma célula, como é que é? O que eu faço? E aí eu acho que na quarta-feira, foi quinta-feira, eu tava mandando mensagem pra todo mundo, e aí, eu quero uma célula, não tem... Quinta-feira eu vi um stories do Yuri Saraiva, que também é aqui é um dos líderes, né? O líder do Ágora. Eu vi o stories dele falando, hoje, 7 horas da noite, vai ter o Ágora, que é o nosso Ministério de Universitários. Ali na tenda da igreja, ele vai ter o Ágora, 7 horas da noite. Eu tava saindo da academia, 6h30, e vi esse stories. Eu preciso ir. É lá, eu preciso ir. Cheguei em casa correndo, tomei banho, cheguei 7h02. Quando eu cheguei, a Camila tava ali servindo um bolo. Que é a e a Camila é minha célula. atual líder da célula. Cheguei ali, tudo bem, você é novo e tal. Aí eu expliquei minha situação, falei, eu acabei de me converter, levantei minha mão, tô procurando uma célula, só que ninguém me chamou. Aí ela, fala ali com o Samuel, que ele dá minha célula, a célula é amanhã aqui no Barra Vale. Aí eu, é isso mesmo. Conversei com ele. Coincidência de novo. Foi de novo mais uma Jesuicidência. E aí essa célula Deus prepara as coisas. tem me acolhido tanto, que Ju transformou. estava lá. Não, ainda não. Era outra um líder célula. diferente. Era outra verdade, líderes diferentes. E aí eu comecei nessa caminhada, entrei ali pra célula e eu quis pular de cabeça. Então eu comecei a fazer parte do Clube do Livro, do Clube de Corrida. Foi no Clube do Livro que teve ali a transformação para eu mandar a mensagem para ela. O primeiro livro que a gente leu foi O Louco Amor, do Francis Chan. E ele tocou muito comigo. Eu li, absorvi aquele livro. Ele fala muito sobre perdão. Muito intenso, Vini, sobre hein? amor. Irmão. E começou a me transformar. Começou a transformar tanta coisa Ju, aqui dentro. Suave na nave. Tranquilidade total, meu camarada. Aí. Aqui, então, vocês dois tiveram experiências individuais. Sim. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Não, isso é necessário. Antes da gente seguir a caminhada, né, conjugal, a gente precisa ter uma vida íntima e diária com Deus. Porque, assim, salvação é individual. Né? O Douglas não vai subir, eu vou estar agarrada no pé dele. Me leva junto. Então, às vezes, a gente vê que casais... Né, às vezes não tem um relacionamento saudável porque são dependentes espiritualmente um do outro, né? Por isso que a gente aconselha para não orar juntos. Sim. Justamente para... porque você tem que se desenvolver. Você tem que ter uma busca constante por Jesus, né? E de forma individual. Claro que quando você casa, você continua tendo a sua busca individual, mas também você precisa ter a busca em casal. Orar junto todos os dias, né? Ter devocionais em casal juntos, tudo isso ajuda muito na caminhada do casamento. Mas aí que foi a grande diferença de vocês dois, né? A gente buscou, né, cada um no seu caminho. Eu li esse livro, ele me transformou. E aí eu comecei a pensar nela. Eu não, mas será que isso é saudade? Será você que nem isso lembrava mais dele? Você tava... Não, claro que não, né? Eu sempre pensava no Vini, porque não foi uma coisa que eu queria. Não foi uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido. Eu sempre pensava assim, se algumas coisas tivessem sido diferentes, talvez tivesse dado certo. Mas depois eu percebi que eu precisava desse tempo. Eu até depois fiz psicóloga para que eu entendesse eu mesma, né? Terapia é vida, Ju.
Exatamente. Pra todo mundo. Aham. E depois que eu entrei pra célula, eu soube por ar que o Vini também estava. Na igreja, numa célula. Isso. E aí eu comecei a conversar com as meninas. Eu tô com medo de ir no culto, encontrar com ele. E as meninas, não, mas a gente vai estar lá com você. Se você encontrar com ele e você Mas quiser... qual era o seu medo? Não sei, eu acho que... Não sei, eu tinha medo de conversar, entendeu? Tipo assim, olhar pra ele depois do término, é isso? Eu acho que era medo de Porque eu terminei com ela por celular. Ela tava viajando. Nossa. Exatamente. Que Pior sede. coisa. Como diria minha filha, que sede. Não foi legal isso. Não, foi exatamente nesse ponto que Deus tocou muito Tu não queria nem comigo. ver ele, né, Ju? Tu Tava queria com ver muita ele? raiva. Assim, no início... Eu ia falar assim, ai, de jeito passa. nenhum. De jeito nenhum. No início eu comecei a cultivar muita raiva dele. Porque... Você sofreu. Muito. Quanto tempo vocês ficaram Mas separados? 6 meses. 6 meses. Mas... Nem foi muito tempo. Mas pra mim Pra quem foi. Não quero aqui, de forma nenhuma diminuir a Não, dor com que você certeza. viveu. Um dia ou 6 meses, cada um tem a sua dor. Exatamente. Mas depois que eu entrei pra célula, eu comecei a pedir pra Jesus dissolver isso dentro de mim. Porque a minha mãe falava assim, Ju, você precisa ser grata também pelas coisas que o Vini já fez por você. Vocês tiveram uma história muito bonita, mas se não deu certo até aqui, que vocês fiquem como amigos. Minha mãe não se conformava da gente não ser amigos depois, né? Porque nós tínhamos toda essa história. Sim. E depois que ele mandou mensagem, Então, ele esse decidiu livro, mandar mensagem. Então, teve muita oração antes, porque eu comecei a pensar nela. E aí mas será que isso é de Deus? Será que isso não é só uma carência? Né? Porque poderia ser só a minha carne ali, eu comecei a lembrar dela. Na Júlia. Então eu esperei, eu comecei a pensar nisso, aí eu comecei a orar. Comecei a entregar isso pra Deus. Deus, será que é isso mesmo que você quer? Isso é algo que o Senhor realmente está falando comigo? É algo da minha cabeça que eu tô botando que é Deus está falando comigo? Então eu orei muito por isso. E depois entendi, assim, eu tava estudando e do nada, não, preciso mandar mensagem pra Ana Júlia, preciso. Comecei a fazer ali o textinho. E aí mandei essa mensagem pra ela, falando que Deus tinha falado muito comigo sobre perdão, sobre o amor, que eu entendi o amor de um jeito diferente, que eu queria muito impor esse meu jeito de ser nela, sendo que Deus criou a gente de formas únicas, de formas diferentes, e que eu precisava entender, respeitar e até amar esse lado dela, né? Amar as diferenças. Então, eu mandei essa mensagem. Eu achava que ela ia estar com muita raiva de mim, mas fui bem recebido. Porque quando ele mandou mensagem, eu falei assim, eu não vou parar tudo que eu estou fazendo para respondê-lo, porque eu estava indo para a célula. Eu falei, não, eu vou me atrapalhar. Tinha que dar um gelo mesmo nele, deixa ele esperando ali. Eu vou me atrapalhar. Quando eu chegar da célula, eu vou resolver. Isso, priorizou a Deus. Exatamente. Priorizou a célula. E lá eu orei, pedindo que Deus me orientasse o que eu fosse responder a ele, porque de jeito algum eu queria magoá-lo também. E aí... Vocês conversaram? E aí ele mandou a Conversamos. mensagem e aí nós conversamos. E aí Deus colocou no meu coração de nós encontrarmos pessoalmente para conversar. Porque mesmo que a gente não fosse mais ser um casal, que a gente ficasse como amigos. E quando eu vim da Alemanha, eu trouxe um chocolate para ele de café. E ficou um tempão no Você meu gostar, esse armário. laço de alma não tinha sido quebrado Não tinha sido ainda. quebrado. Tinha um amigo que eu prometia toda vez que eu ia dar o chocolate pra ele. Toda vez eu esquecia. O chocolate Espírito ficou Santo, lá. ó. O chocolate ficou lá dentro do armário. Não sei Aí. nem como é que não Laço de alma derreteu. com chocolate. Olha aí. Olha isso. E aí eu falei assim, não, vamos conversar A gente então. conversou, decidimos voltar. E aí foi engraçado porque, assim, a gente tinha um relacionamento, né, com muitas coisas sendo envolvidas, a gente teve relação sexual. E quando, essa quando a volta? gente, exatamente, porque E aí eu me aí- converti e aí o Espírito Santo falava muito forte comigo sobre essa questão. Vocês estão convertidos agora, é diferente, né? E eu tinha muito conflito, porque como eu tinha pulado de cabeça nisso, aí eu tava com medo do jugo desigual. Pô, mas será que ela também tá nesse mesmo nível na fé dela? Será que ela também tá nessa mesma nível de intensidade? Será? Eu tava com medo, receio ali. Mas a gente foi conversando. Sim. E conseguiram viver um namoro santo? Sim. Então, no início não. No início, Quando a gente se não. encontrou, a gente teve quedas. E aí o Espírito Santo me machucava muito.
Sempre que a gente tinha Não, acontecido te alguma machucava coisa... não é esse eu me termo. machucava. Por favor, o eu Espírito Santo sentia não uma machuca. dor, mas aquela dor aquela coisa, Sim, né? O é o sábio arrependimento. é o que gosta da correção do pai. Sim. Porque ele ama, né? Então quem ele ama, ele corrige. E eu sentia muito essa correção. Ok. E aí eu pensava, mexendo a com gente você, a gente precisa mudar. E aí a gente falava, não, mas como Tomou assim? A gente esse já tá 3 passo, anos mudou. juntos, tanta coisa acontecendo, não vai conseguir. A gente tá conseguindo viver em santidade, é Amém. difícil, mas É é possível. possível. Não é possível. É possível. Eu achava que isso seria ruim no início. Eu falava assim... Deus é tão bom. Ia sentir, né? Eu falei assim, não, estranho, né? Já estava acostumada com uma coisa. E aí a gente decidiu se batizar. Quando a gente se batizou, o Vini já iria se batizar. Eu tinha decidido me batizar e eu ficava um pouquinho em cima dela. E aí, eu ficava confortado porque eu sabia que os líderes dela também eram, assim, pessoas sérias. Que falavam com ela era discipulada. Então isso me tranquilizava. Sim, e eu já... Como era uma coisa nova, eu queria realmente... fazer isso porque eu queria, porque eu senti, ou não porque eu me senti pressionada a fazer. E aí, depois de um tempo conversando com os meus líderes, tudo, eu decidi me batizar. E a gente se batizou no mesmo dia. Que lindo. Estão preparados? E aí? A gente está indo para aquele momento final com a pergunta surpresa. Eu gosto. Você gosta? Você imaginou que eu ia responder Eu essa gosto de assistir, pergunta? vamos ver se Bem, a Ana Vilotti trazendo aqui pra gente. Obrigada. Eu sei que vocês fizeram o curso de Fizemos noivos o e namorados, né? Que foi Andressa muito e Bruno, importante. um beijo, amo vocês. Os líderes Andressa e Bruno, que bom. Que a gente indica super. Super Demais. mesmo. Super fez diferença no nosso É relacionamento. importante, não é? Se Amém. preparar. Demais. A gente Demais, aprende né? muita coisa. Família, laços e coisas. Bem, vamos à pergunta? A gente está no Vamos lá, nosso vamos momento lá. final. Como foi olhar um para o outro agora em Cristo, sabendo do passado que tiveram antes de se reconciliarem na fé? Alguma coisa mudou na forma de como se viam? Demais. Eu acho que eu, principalmente, né? Porque eu era aquele que ficava mais incomodado porque ela era diferente. E é isso. Muitas vezes eu brinco com ela, né? Agora nós somos novas criaturas. Né? Às vezes a gente se zoa um com o outro. Porque no passado você fez comigo. Ó, não pode lembrar disso não. Porque a gente é nova criatura. Eu não lembro disso aí não. Eu lembro que um dos primeiros cultos que eu vim com o Vini, eu conseguia perceber nitidamente a mudança dele. E eu lembro que foi um dos cultos que eu mais me emocionei, porque eu agradecia muito Ai, que lindo. a Deus por ter mudado ele, por ter Tá vendo? Você convertido ele. Porque os olhinhos dele ficam tudo lacrimejando aí. E também era muito difícil pra mim, porque você pensa, né? A mãe e a irmã dela vendo ela sofrendo, porque eu terminei com ela da forma como eu terminei. Agora, como que elas iam olhar pra mim? Não, esse aí ele tá mentindo, não. E eu Cara de tava pau. nessa questão de provar, né? Mostrar pra elas que, não, olha, eu realmente mudei. Deus tem me transformado demais. Eu sou uma pessoa nova, sou realmente uma nova criatura. bom. E eu falei, olha, eu não peço que vocês confiem, que vocês acreditem em mim, mas eu espero poder mostrar, né? Que o Espírito Santo possa agir através de mim, que eu possa mostrar com as minhas E aí as atitudes atitudes foram que eu tô sendo diferentes. transformado. Minha mãe falava, nossa, o Vini tá mais crente! simpático, Crente! o Vini tá mais espiritualizado. E muitas vezes ele é a pessoa que, quando eu vejo que eu vou cair, ele segura a minha mão e eu a dele. Que lindo, né, Amém. amor? Quando esse novo caminho é apresentado, Sim. né? E É um eles new way. decidiram viver isso Sim, também. que decidem, né? Sim. É o mais importante, porque às vezes a gente apresenta o caminho e a pessoa... Não vai dar certo. sei. É o que eu mais gosto do podcast de você, New Way. New que Way, é o que é a o gente novo vive. caminho. É um antigo relacionamento, mas que tá trilhando um New Way. Amém. O único caminho que a gente O deveria único, seguir. Que é o caminho, É o né? É isso aí. Muito obrigada Muito pela obrigado. presença de Obrigada a vocês vocês. aqui no New A gente Waycast, que por agradece. compartilharem, né, um pouco da história de vocês, história pessoal, história de namoro. Que Deus abençoe muitíssimo, Amém. né? Sei que em breve vocês serão um do outro. Amém. O casamento vai 2026. acontecer. É isso aí, ó. Chegando. Você que tá Né? pensando em casar,
A dica deles aqui, ó, não é tão impossível. Não é. Você não vai conseguir uma estabilidade financeira antes de casar. Isso se constrói. Isso aí. Casamento é construído diariamente. Construção. Então acredite que Deus vai agir. Não desanime. Que Deus vai abençoar a decisão de vocês. Se você, né, precisa ainda encontrar um novo caminho, assim como o Vini, Ju, saiba que a oportunidade que você tem aqui nessa igreja, que ama Jesus, que ama pessoas, então quero te convidar a mandar aqui um direct pra gente se você quer fazer parte também da família de fé da Atitude. Acredite e venha ser surpreendido. Isso aí. Deus abençoe. A gente se encontra no próximo podcast. Tchau, gente. Meu Tchau, beijo. tchau. Tchau, galera. E o Wakecast. Podcast